Olá a todos, esse é um trabalho apresentado pelo grupo da Universidade Federal de Pernambuco, tendo como disciplina Fundamentos da Diversidade Biológica, e o tema do nosso grupo irá ser Novidades Evolutivas das principais linhagens da vida. Desde a antiguidade, a biologia evolutiva, ela intriga pesquisadores e a população em geral. O termo evolução tem origem latina e deriva da palavra evolutio, que significa desenrolar. A evolução refere-se, portanto, a mudanças. E na antiguidade, uma ideia era bastante difundida a respeito da origem das espécies, que é o chamado fingismo, vamos dizer assim. Com os avanços dos estudos dos fósseis e das rochas sedimentares, ficou cada vez mais claro que as espécies de hoje não eram as mesmas espécies que há milhões de anos, bem como que muitos seres diferentes existiram no passado e extinguiram-se. Vamos conhecer um pouco do desenvolvimento embrionário, recontando a história dessa evolução. E aí, vamos hoje conversar um pouco sobre 5 reinos e 3 domínios. O primeiro reino que temos aqui nesse exato momento é o reino Monera, tendo como as principais características por serem seres vivos microscópicos e abarca os organismos procariontes, que são elas, as arqueias e bactérias. Esse grupo está presente em todos os habitats e é formado por seres unicelulares sem núcleo definido. A maioria das bactérias, elas são aeróbias, heterotróficas, e enquanto as arqueias costumam ser anaeróbias e de metabolismo quimiosintético. A filogenia molecular, descrita nessa imagem, a gente pode ver o reino planta, o fugio, a animalha, o protista e esse exato momento do qual estamos vendo agora, né? Que são os reino monero, que é o sistema de classificação baseado principalmente em aspecto evolutivo, que a gente chama de filogenética, que é a partir da comparação das sequências de RNA de diferentes organismos. Já no reino protista, né, as características principais que nós temos aqui são unicelulares e pluricelulares, heterótrofos ou autótrofos, e o citoplasma com todas as organelas, né? O clado, a gente chama do clado SA, que é um grupo de protistas altamente diversos definidos por similaridades do DNA. E aí temos uma imagem das sinapomorfias e as características sinapomorfóticas deles. A gente pode ver aqui que são os alveolados, que são desenvolvidos por membranas estágios sexuadas e assexuados, rizária, que é a presença de pesodóptos, arqueoplastídeo, que é o surgimento da fiorictina. No reino Plantae, temos as sinapomorfias delas apresentadas, né? Temos os grupos das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E demos para ver as características aqui de cada um desses grupos. O reino Plantae reúne as plantas, que são seres eucarióticos, multicelulares e autrotróficos, fontetizantes. As plantas têm células diferenciadas que formam tecidos corporais razoavelmente bem definidos. Musgos, samambaias, pinheiros e plantas frutíferas são os principais grupos que compõem o reino Plantae. O que esse reino caracteriza é um fato de seus representantes formarem embriões multicelulares compactados no início do desenvolvimento. Eles recebem alimento da planta genitora. As algas multicelulares foram excluídas do reino das plantas exatamente por não formarem embriões dependentes do organismo materno. E as características que temos aqui, as principais delas são células eucariontes, multicelulares, autrotróficos e fontetizantes. E aí temos as divisões dos vasos condutores, né? Que são eles vasculares e asvasculares. Vasculares são com vasos condutores, né? Que se encaixam os grupos das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E as vasculares
são aquelas que têm vasos condutores de serviço às biotas. E o reino fungi, né, é representado por seres eucariontes, unicelulares ou pluricelulares, sendo encontrado em diversos lugares. Alguns exemplos de fungos que a gente mais vê aqui são os cogumelos, os mofos, orelhas de pau, os línx, levedura. E por algum tempo os fungos foram classificados no reino vegetal, né, por possuir características semelhantes às das plantas, que foi esse reino que a gente acabou de ver agora. Aí, no entanto, difere fundamentalmente por não apresentarem clorofila ou qualquer outro pigmento fototetizante. Portanto, eles são heterotróficos. E as características principais deles são seres eucarióticos, que a gente acabou de ver, né? Heterótrofos, a maior parte são filamentosos e unicelulares, mas isso é só as leveduras. A sinaparmorfia deles encontradas, aqui temos belando uma imagem dos fungos. Em sua cladogenia. E aqui as características sinaparmorfônicas que a gente encontrou desse grande reino. No reino animal, que é o reino Animalia, nós podemos, que é mais conhecido como reino Metazoa, ele engloba organismos multicelulares, eucariontes e apresentam nutrição heterotrófica, ou seja, né, não são capazes de produzir seu próprio alimento. Apesar de serem bastante distintos anatômica, morfológica e fisiologicamente, todos os animais possuem características distintas. Esse reino animal, que é o reino que engloba cores, né, grande diversidade, é maravilhoso esse reino. Como é mais conhecido, né, como reino Metazoa, o Animalia, no nível mais baixo da evolução dos metazoários estão as esponjas, derivadas talvez de primitivos protozoários flagelados, que são animais unicelulares, dotados de flagelos finos, né, que é o de função locomotora. E a pergunta aqui, né, que a gente mais fez, as algas e as amebas são válidas filogeneticamente? E aí a gente vê que o termo de algas, né, não tem, né, nos dias atuais de hoje, nenhum significado taxonomicamente definido. Atualmente, as algas são classificadas em diferentes filhos ou divisões, reinos e domínio, inclui desde grupo de organismos exclusivamente unicelulares. O termo algas pode incluir desde seres com células procariontes até os eucariontes autrotróficos obrigatórios, passando pelos mitróficos até os seres heterotróficos. Então, atualmente, as amebas são válidas filogeneticamente, sendo reconhecidas pelo grupo Amebazoa, incluindo amebas nuas e as amebas pecadas, gente. A sinaparmorfia delas encontradas. Vemos os 3 domínios, né? Aqui temos o reino plantae, fungil, animalia. Assim, nessa proposta mais recente, o reino monera e protista, eles deixam de se existir por não serem monofiléticos, né? Nesse caso, emprega-se os termos monera e protista como coletivos, mas sem valor taxonômico, né? E para os demais reinos, fungil, plantae e animalia, ainda há algumas questões a serem resolvidas ainda. O reino monera e protista são ainda válidos filogeneticamente, né? Tendo em vista os sistemas de classificação mais atuais, o reino protista ele não é mais considerado, uma vez que os seus representantes estão muitas vezes mais relacionados com plantas, fungos ou animais do que com outros protistas, né? Aí, o termo protista, no entanto, ainda hoje é usado para se referir aos organismos eucariontes, que não são plantas, fungos ou até mesmo animais, né? Só o reino, o monera, que ele engloba organismos unicelulares e procariontes, ou seja, as bactérias, arqueo e as cianobactérias, né? E aí, morfologicamente falando,
Arquea, as bactérias são semelhantes. A arquea, geneticamente falando, são mais semelhantes ao domínio eucário. E aí temos um pouco do domínio arquea, ou as bactérias e eucário. As diferenças dos três. Temos aqui os 3 domínios e suas grandes diferenças, o tipo de celular, a parede, a sensibilidade, o braço, os lipídios da membrana plasmática e os nossos componentes, pessoal. A Áquila Ana Paulia Tamires e a Maria Eduarda, o Igor e o Luiz Fernando. Muito obrigada pela atenção de todos. A busca da compreensão dos padrões evolutivos dos animais e dos principais passos da história de sua diversificação certamente ainda irá fascinar grandes gerações de zoólogos e biólogos e continuará representando um dos modos pelos quais os homens procuram compreender sua posição no universo. Obrigada.